Este é um vídeo resposta aos paladinos da moral e dos bons costumes dentro do ocultismo. É isso aí. Um vídeo chato, mas que se faz necessário diante dos movimentos recentes que eu tenho notado nas redes sociais. Eu não sei se pela necessidade de aparecer, de criar engajamento em cima de discussões, opiniões contundentes e de autoafirmação, muito utilizado nesse meio. Eu sempre achei meio forçado, né, esse tipo de postura, de estratégia de engajamento, marketing e divulgação. Mas, enfim, que se faz necessário uma resposta dentro do sistema democrático, onde você fala o que quer, você tem que ouvir aquilo que você não quer. Eu estou aqui para fazer a contraparte, o contraponto desse tipo de discurso, né, de moral, de régua moral, sempre baseado na Bíblia, né, em conceitos abraâmicos ultrapassados da Era do Bronze. Vejam só, vejam só. E é triste ver o cenário ocultista, né, do que está se tornando, que era para ser uma corrente de libertação, de novos pensamentos, de novas ideias, novas atitudes, se transformando aí num antro de pastoras nadir, né, do ocultismo. Não é diferente o discurso. Você vê aí uma pregação do Edir Macedo, né, na Universal, numa TV aberta aí. Não é diferente de muito ocultista falando aí no seu TikTok, no seu Instagram e por aí vai. Meu nome é Guto Logli, este é o canal Guto Logli no YouTube. Peço que antes de tudo você já siga a gente nas redes sociais, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para iluminar bem aí a cabeça da galera e entender um pouco sobre essa nova era que a gente está passando, né, na humanidade, e que não dá para pensar em novas ideias, em novos momentos, se a gente não mudar nossas atitudes. Tá? Nosso conceito telêmico parte do princípio de que uma nova era não vai ser sustentada em livros da Era do Bronze. Então vamos refletir um pouco sobre isso, eu acho que vocês vão entender bem o meu ponto. E já não bastasse, né, gente, mago cristão, coroinha, né, nos podcasts, classificando o Aleister Crowley, né, pela sua régua moral, sem nunca ter produzido nada, um livro. Nunca vi livro dele em livraria. Livro você escreve na internet, né, vende em site, você pode até escrever, mas foi em livraria, distribuído mesmo, sabe, nível Brasil, mundial, nunca construiu nada. Né? Daqui 10 anos não vai ser mais lembrado. Né? Depois que morrer, morreu. Né? Diferente de Aleister Crowley, que estamos aqui 150 anos depois falando de Crowley, muitos elogiando e outros sentando a ripa, né? Como fizeram em sua própria vida, né? Enquanto vivo, Crowley sofreu bastante com os magicrentes e não seria diferente, né, a partir de agora. E Crowley nunca se defendeu das acusações que sofria. Pelo contrário, ele fazia questão de mostrar a sua essência humana, os seus erros e os seus excessos. Até como forma de marketing também, por que não? Afinal, a imprensa marrom britânica queria isso, ele dava, e em troca ele tinha a visibilidade que é tão difícil conseguir, né, na época, sem internet, sem Instagram, sem TikTok. Né? Então o único veículo que ele tinha era uma imprensa enviesada, vitoriana, né? Vitoriana no sentido de moral e bons costumes, ali, né, daquela Inglaterra, no momento em que até Oscar Wilde foi preso por sodomia, e sodomia, na linguagem da época, era uma prática homossexual. Ele foi preso por ser homossexual. E Crowley se assumir bissexual numa Inglaterra vitoriana, onde um companheiro, né, de literatura foi preso. Cara, tem que ter o culhão roxo, né, para se assumir, né, e assumir as suas essências sexuais, os seus excessos relacionados a alucinógenos, ritualísticos, mesmo como pessoa mesmo. Crowley não foi uma candura, não foi um docinho de pessoa. E se o Crowley não se defendeu disso, quem sou eu para defender ele? Tá? Não estou aqui para defender Crowley, mas eu estou aqui para aplicar a mesma regra de moral e bons costumes que essa galerinha da magia cheirosa,
né, gosta de apontar e julgar e classificar, eu vou aplicar essa mesma regra em cima dos ídolos deles. Vamos dar uma analisada, vamos pensar, vamos usar lógica. Será que é a mesma regra? Será que eles usam a mesma regra, né, para medir os ídolos deles? Você não vai ver um vídeo no rabino falando Davi, mago negro ou falso iniciado. Não, você não vai ver. O rabino jamais vai falar isso. Ele simplesmente não lê as passagens podres do Davi na Bíblia. Ou ele ignora, ou ressignifica. A gente vai ver isso mais detalhes no vídeo de hoje. Fica aí. E eu quero que você comente se você concorda com isso ou não. Quero ver a sua opinião, se você vai realmente, né, entender. O que eu quero fazer é aplicar a mesma regra de princípios morais e religiosos dentro das influências deles. Vamos ver se vai rolar. E o primeiro ponto, né, que eu gosto de classificar Crowley, é um dos motivos de eu segui-lo, né, entender, separar a mensagem do mediador da mensagem. Né? Crowley foi um mediador, ele foi um veículo de uma mensagem muito maior. E Crowley fazia questão que a mensagem dele fosse mais importante do que a persona dele. Crowley não queria uma cruz com a imagem dele, não queria, né, virar um... O Crowley não quer a imagem dele no altar do telemita, não tem a imagem do Crowley no altar. Nós temos o princípio telêmico. Então Crowley fez questão de deixar isso muito claro. Ele disse em frases no The Confessions of Aleister Crowley, ele deixa muito claro que ele nunca quis seguidores fiéis, como as religiões do passado sempre fizeram, né? Questão de fazer. Então esse porta-voz, ele não tinha que ser um exemplo de santidade. Crowley se poupou disso. E isso me faz ser um admirador dele como ser humano. Ele não escondeu. Coisa que 99,9% dos magicrentes fazem. O Crowley fez o que os magicrentes fazem por baixo do pano. E escondem. Seja em seu passado ou em seu presente, viu? Vocês pensam que a gente não sabe, mas a gente sabe. Vocês acham que a gente não sabe quem é a pessoa. É só você dar um... Antigamente você não tinha Google, cara. Você põe no Google, no escavador da vida, você busca a capivara do cara. Você vê lá o Jus Brasil, você tem a capivara do cara ali. Hoje em dia não é mais tão difícil, né, você saber a verdade sobre qualquer pessoa. É só dar um Jus Brasil, você já viu pessoa limpa, legal. Primeiro ponto, Jus Brasil. Depois vai pro Google, né, reportagens do UOL, né, reportagens quentes e picantes do UOL do passado. Você vai ver muito magicrente hoje cantando e arrotando virtudes. Olha só, né, dentro do viés cristão e abraâmico, com aquele ar e neurolinguística de superioridade de um alto sacerdote da alta magia branca. Hipócritas. Hipócritas. Vocês são hipócritas. Julgam aquilo que julgavam vocês. Vocês se tornaram aquilo que deviam combater no passado de vocês. A consciência pesa, né? A consciência cristã da crença limitante do cristianismo enraizado na tua mente. Fica cantando ali que você é um pecador, você é um culpado, você é um ser imundo. E você busca a santidade com medo da danação eterna do inferno flamejante. Vira crente, mas não deixou o ocultismo, né? Porque é complicado, né? Complicado você dispor aí da questão financeira. Mas não, vamos ressignificar. Eu sou um ocultista cristão. Né? Aí você vai na Bíblia, condenações de magia, feitiçaria, condenações ao inferno, no Velho e no Novo Testamento. Mas você pratica magia. Então, meu querido, na sua própria essência, na sua própria filosofia, no seu próprio livro sagrado, você já é um condenado. Tamo junto ali, vamos estar eu, você, Crowley, tudo no mesmo caldeirão fervente e nós rindo da tua cara. Rindo da tua cara. A gente vai te receber bem. A gente vai receber bem e falar, pô, vamos queimar junto aqui no inferno. Cristão, no inferno abraâmico. Vamos aqui, vamos junto aqui, vamos rir junto, né, das palhaçadas que nós fizemos em vida. Né? Mas sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Vamos ser nós mesmos. Sem a máscara da internet, sem a máscara da persona do alto sacerdote, nós não seremos nada. Seremos eu, você, Crowley, tudo ali igual.
sem título de mestre, de mago, alto sacerdote e whatever. Então Crowley, ele simplesmente mostrou aquilo que todo magicante faz por baixo do pano. E Crowley nunca foi... Ele sempre foi perseguido pelos magicantes da Golden Dawn, foi até empurrado da escada por um deles. Vejam só, tentaram resolver na magia, não deu certo, empurraram ele da escada. Sentaram a ré no Crowley. Então assim, pro Crowley, é diferente, cara. Por que o Crowley vai ser um vídeo, um corte de Instagram, de podcast? Né? Mas a minha proposta aqui não é defender o Crowley. Crowley não foi uma candura, não foi um docinho, mas a minha proposta é usar a mesma regra moral para analisar. Eu digo para você, Rabino, eu digo para você, coroinha magicrente, eu digo que eu prefiro Crowley. Eu prefiro Crowley, eu vou dizer por quê. Eu prefiro Crowley a Davi. Eu prefiro Crowley, eu acho Crowley mais sincero e honesto do que Davi. O cara que manda o melhor general dele pra guerra e pra morte certa, só para poder pegar a mulher dele. Poxa, se isso não for, né, mau caráter, se não fosse perverso, será que o Crowley foi o mais perverso do mundo? Eu pergunto para você, Rabino, responde para mim. E dessa descendência aí, desse adultério, né, saíram aí as descendências de Davi, foi dali que saiu. Eles falam que Jesus, né, o Rabino, você não vai concordar comigo, mas Jesus é descendente do filho de Davi, descendente da linhagem de Davi. Ele surgiu dessa união aí com a Batseba. Fala aí, Rabino, isso é perversão para você? Isso é hedonismo? O cara tem um harém com 300 mulheres. Isso é hedonismo, na sua opinião, Rabino? Mas o Rabino vai falar assim, mas no final da vida ele se arrependeu. É claro, chega no final da vida, o cara com medo de ir pro inferno, ele se arrepende e, poxa, vira cristão. Ou vira temente a Deus, né? No seu caso não é cristão, Rabino. Eu tô falando aqui como o Velho Testamento também é usado, né? Por muitas instituições neopentecostais, eu tô colocando tudo num balaio só, peço perdão. Mas é esse contexto. Faz merda a vida toda, no final você se arrepende, vem pro céu virar o patriarca de uma religião. Né? Eu prefiro, o Rabino, eu prefiro Crowley do que Abraão. Abandonar o filho que ele fez com uma escrava, Crowley não tinha escravos, hein? Abandonar o filho que ele fez com uma escrava, exilar o filho, abandonar o filho, e a escrava, ao relento. Você acha que isso é o quê? É moral? A sua regra de moral e bons costumes, Rabino, responde para mim. O que o Abraão fez com Ismael é justo? É temerário a Deus? Estou olhando no teu olho, Rabino. Responde para mim. Responde para sua audiência, Rabino. Eu prefiro Crowley. Crowley nunca abandonou um filho. Pode ter sido ali o atleta sexual de 1930. Pode ter sido o atleta sexual. Não vai chegar perto de Salomão, Rabino. Crowley foi um bebê perto de Salomão. Salomão, um harém com 700 concubinas. Salomão teria que ser presente ali, sexualmente, com 2 por dia, para dar conta delas num ano. Às vezes 3. Em alguns dias teriam que ser 3. Isso é hedonismo para você, Rabino? É hedonismo? Eu vou ver um vídeo no seu canal falando Salomão, hedonista ou o auto-iniciado? Não vou ver, certeza que não vou ver. Posso procurar lá, não vou ver. E Rabino, eu te pergunto, Davi é um mago negro? Porque eu vou te falar, no livro de Salmos, eu uso o livro de Salmos. Eu sou cabalista também, cabalista hermético. Há salmos ali que eu não vi nos piores grimórios de magia negra que eu já li. Há salmos ali, você bem conhece, os salmos imprecatórios, que jamais devem ser rezados. Não vi conteúdo mais tenebroso, mais trevoso em nenhum grimório de magia. Nem no Grimório Verum eu vi isso. Inclusive, acho que o Grimório Verum é bem crente, por sinal. As orações lá são bem religiosas.
Mas o conteúdo de Salmos eu não vi em Grimório nenhum. Não vi na Goécia, não vi no Grimório Verum, não vi no Gran Grimório, não vi. Vai ter um vídeo no seu canal falando Davi, o Mago Negro? É difícil, né? Use a mesma regra, Rabino, de moral e bons costumes. O amor de Davi por Jonatã. O Crowley era bissexual. E aquele amor do Davi por Jonatã, que, segundo o próprio, é maior que o amor pelas mulheres. Cara, qual homossexual não ficaria tão feliz com essa cantada? Com essa homenagem? É a mesma regra de valores que você usa, de bons costumes? Não, era um amor ágape espiritual. Vê que esse papo não, Rabino. Vê que esse papo não. Esse papo de ressignificar, de significado oculto, de gematria. Não, para. Precisa comparar com o amor de mulher. Se não colocar assim, o amor comparado ao espiritual, né, ao religioso. Vamos comparar com o amor pelas mulheres. O amor pelas mulheres ele tinha bastante no harém dele, hein? Olha que amor, cara. Olha o amor por Jonatã. O Aquiles hebreu. Né? Aquiles e Patroclo, né? Que eram os amantes. Então, Rabino, assim, eu acho complicado, né? Assim, quer usar sua regra de moral? Use. Só aplique, seja justo. Aplique aos seus mestres, influenciadores, a sua base religiosa. Não é muito diferente de Crowley. E eu vou te falar, é pior que a de Crowley. Pior. Se você considerar para mim o Davi um santo, o Salomão um santo, desculpa. Se você botar numa balança aí, Crowley é bebê. Crowley é criança. É um juvenil perto desses mestres, né, da impiedade, né, dos ímpios, né, que foram Davi e Salomão. E Abraão. Abraão, para mim, é o pior deles, né, que gera guerra até hoje. Eu prefiro Crowley, Rabino. Eu prefiro Crowley, coroinha, mais de crente. Eu prefiro Crowley. Um filho meu, um neto meu, um bisneto meu vai ver uma guerra no mundo em nome da lei de Telemann. Eu nunca vou ver. Sangue inocente derrubado em nome do livro da lei. Isso eu nunca vou ver. Nenhum bisneto meu vai ver. Que a Telemann, ela fala sobre guerra, mas é uma guerra de preservação do indivíduo, do ser, da sua liberdade, da sua verdadeira vontade. Não uma guerra de dominação de territórios, dominação de povos, escravização, subjugação de povos. Isso você não vê em Telemann. Nunca vai ver em Telemann. E só por Telemann pregar a ausência de fronteiras no mundo, como está no Liberós, isso por si só já é um discurso de paz absoluto. Isso por si só já é a propagação, a menção, o manifesto da paz. Um mundo sem fronteiras. É idealista? No mundo de hoje, concordo. Concordo. Mas isso eu vou poder falar. Eu prefiro Crowley. Eu nunca vou ver uma guerra causada pelo livro da lei. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu precisava falar isso. E usar, né, cara, a regra de moral e bons costumes para julgar as pessoas é absurdo. Todos somos humanos. Davi foi humano, Salomão foi humano, Crowley foi humano. Só que Crowley não fez questão de esconder. Ou não quis vestir uma persona de santo ou auto-iniciado. Crowley nunca teve essa pretensão de ser adorado. E isso me faz ser um admirador de Crowley. Apesar de toda a humanidade e excesso que ele tenha. Crowley foi viciado? Foi viciado. Através de um remédio receitado pelo médico. Num contexto onde a heroína era parte de um tratamento de asma. Ele recebia na porta da casa dele. Ele não alimentava crime organizado, tráfico, nada disso. E ele usava os efeitos, que na época não havia um estudo sobre os efeitos colaterais e viciantes, né, da heroína. Ele usava isso nas suas práticas de magia. E eu desafio, viu, Rabino? Desafio ao magicrente também lá das capas cristãs, né, e das dominatrix, né, das dominatrix sadomasoquistas,
Então assim, eu desafio vocês, com o cérebro derretido pela heroína, produzir o conteúdo que Crowley produziu. E que fique, após 150 anos, hoje, 12 de abril, a data que está subindo esse vídeo, é o aniversário de Crowley, de 150 anos. Você ser falado ou mencionado daqui a 150 anos, tal qual Crowley. Fica esse desafio, para quando todos nós estivermos no inferno, porque eu sei que vocês são humanos, vocês devem ter feito muita cagada na vida, como eu fiz, todos nós fazemos. A gente vai queimar no inferno junto. Né? Só pelo fato de vocês praticarem magia, pregando a Bíblia condenar a magia, se o inferno cristão, ou hebraico, ou hebreu, existir, realmente vocês também estão condenados e queimarão comigo lá no inferno, tá bom? E a gente vai rir muito disso, vai trocar bastante de debater enquanto somos fervidos no caldeirão do capeta. Grande abraço a todos vocês. Se você curtiu esse vídeo, assistiu até o final, muito obrigado. Compartilhe, comente, diga o que você acha, se você concorda ou discorda de mim. E deixa o like, vamos ajudar esse vídeo. Estamos quase monetizando o canal. Conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço. 93.